Oi, meus amores, bom dia! Vamos para mais uma aula. A aula de hoje é drogas. Será que estou fora? Né? Aí vocês vão dizer: Ah, mas que saco, de novo esses assuntos, só porque a gente é adolescente. Não é isso, gente. Mas a questão de drogas atinge qualquer idade, certo? Adulta. O problema é que tem maior tendência a acontecer na adolescência. Vocês sabem por que pode acontecer mais na adolescência? Vocês são mais vulneráveis? São menos inteligentes? Não é isso não, mas olha o que acontece. Se eu não me engano, foi o professor Valdemir que falou sobre as características psicológicas da adolescência. Na adolescência, é uma época em que todos os sentimentos estão tudo em muito, né? Então, se fica triste de verdade, né? Fica triste profundamente. Se tá alegre profundamente. Então, é muito comum você mais ver grupos de adolescentes gritando na rua de felicidade, gritando pelo outro, né? Botando apelidos. Dessa época, é a época que o sentimento é tão alto, então começa a criar um vínculo de minha amiga para sempre. É, Nunca vou te abandonar, meu Deus do céu, primeiro amor, eu vou morrer se não tiver essa pessoa. Então, é uma fase que a curiosidade e os sentimentos estão mais altos, né, mais intensos. Então, é por isso que muitos traficantes terminam se aproveitando nessa faixa etária, entendeu? Porque sabe que é o ápice, né, de sentimento. Então, é o ápice que quer experimentar tudo, ela quer conhecer o mundo, que quer se encontrar como pessoa na sociedade. Então, isso, infelizmente, é a questão mais psicológica e a gente não tem como fugir disso. Então, a gente só tem como pedir ajuda e tentar controlar, certo? Para que isso não faça com que nos prejudique futuramente, né? Drogas, será que estou fora? Mas por que tem uma pergunta, né? Não, mas que tipo de drogas existem, né? E primeira coisa que a gente precisa saber, existem dois tipos de drogas, pelo menos duas subdivisões de drogas. A primeira, as lícitas e as ilícitas, né? As drogas lícitas são aquelas que são permitidas pelo governo. Então, no caso, nós temos muitos conhecidos como remédios, também são drogas, né? Por isso que algumas farmácias chamam drogarias. O cigarro, né, é uma droga lícita, a bebida alcoólica é uma droga lícita e as drogas ilícitas são aquelas que são proibidas as vendas, né, então são utilizadas mais por traficantes. Então, é, LSD, cigarro, desculpa, maconha, cocaína, crack e etc. Tá? São inúmeras as listas de drogas ilícitas, tá? Infelizmente, os próprios governos, tal, para tentar conseguir uma luta contra as drogas, né, a diminuição das drogas, terminou aceitando, né, vamos dizer assim, algumas drogas e o uso delas, né? Então, no caso, não é crime usar, é crime traficar. Mas não adiantou nada, entendeu? Porque as pessoas elas vão se apropriar disso para poder conseguir dinheiro e tal. E cabe a gente dizer não, tá? Um dos maiores problemas sociais enfrentados atualmente é o envolvimento de jovens com drogas, independente de classe social ou religião. É cada vez mais comum escutar relatos de famílias ou amigos que tiveram alguém de seu relacionamento sofrendo nessa área. O perigo não está mais apenas nas áreas de tráfico de drogas, também em certas reuniões de adolescentes, principalmente festas das quais cristãos deveriam manter-se longe, mas nem sempre conseguem. Então, agora, antigamente a questão é, se tem drogas, o problema está no tráfico, né? Está lá na Cracolândia, está lá nas raves. Hoje em dia não tem mais isso, não tem mais local. Né? As drogas, ela veio para a sociedade, né? Ela tem um convívio com as pessoas. E existem muitas drogas muito perigosas. Existem drogas hoje que nem sequer parecem drogas, né? É, eu assisti uma vez um filme em que
eu vi uma estratégia de traficantes, né? O que é que acontece? Foi acontecido uma festa, né? Uma festa de adolescente, da escola, tal. Adolescente, estou falando assim, período de ensino médio, né? De 16, 17, 18 anos. Estavam tendo essa festa, né? Bebida já é de praxe, né? E um dos rapazes chegou com um tipo de droga, certo? E não vendeu para ninguém. Simplesmente ele começou a distribuir, né? Ele doou, ele doou. Então, quem experimentou da droga, depois da festa, começou a procurar ele. Então, quem começou a procurar ele depois da festa, aí foi quando ele começou a lucrar. Então, ele começou a vender. Só que a pessoa agora já estava viciada, então não tinha mais como dizer não, né? Então, ele usou a primeira estratégia do experimenta primeiro, depois disso eu vou lá e te exploro, né? Então, é isso que é a estratégia principal dos traficantes, né? Ele nunca vai chegar na hora de dizer, eu tô vendendo. Não, ele vai dizer para você, experimenta. Ele vai dizer para você, não, tô dando para você, ver que legal, tal, te deixa bem, né? Vai te deixar mais aberto para as ideias, vai te deixar mais animado, né? Mais descontraído. Então, tipo, ele começa assim, né? É igual a Satanás, né? Satanás, ele vai pegando a gente aos poucos, né? Quando a gente vê, a gente percebe, nós já estamos misturados num pecado que ficamos até com vergonha, né, de pedir ajuda. Então, essas estratégias que eles usam, tá bom? Vamos ler Romanos, capítulo 6, verso de 6 a 14. Mas primeiro, só Romanos 6, 6, certo? Vamos lá. Romanos, capítulo 6, verso 6. Vocês acham que essa questão de drogas, essa questão de bebidas, ela é nova, é o problema? É? E nada, né? Desde a época de Jesus. Ou antes, né, de Jesus. Tá falando até no Velho Testamento, a gente vai ver isso, tá? Romanos, capítulo 6, verso 6 primeiro, tá? Só o verso 6. Então, vamos lá. Romanos 6, 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Para por aí. É muito bom assistir filmes prestando atenção nas lições que ele traz. E eu assisti um outro filme com relação a esse texto. Se eu não me engano, o filme era evangélico. Com certeza ele é evangélico, eu só não lembro o nome. Depois eu tenho que procurar para vocês. Foi assim. Tinha um debate, vamos dizer assim, né? Uma conversa entre dois homens, tá? E um deles fumava cigarro e um deles era cristão, evangélico. Então, o que fumava cigarro disse para o evangélico disse que ele era muito preso, porque a religião impedia ele fazer muita coisa, que era muito chato, tal. Aí o evangélico disse assim: eu não sou escravo, não sou preso pela minha religião, mas você é por seu cigarro. Aí o rapaz que fumava falou: não, eu não sou escravo do cigarro, não. Eu posso parar quando eu quiser. Aí o Christian fez: tá bom, então vamos fazer o teste. Vamos fazer assim. Se eu sou escravo, mas eu posso parar nesse momento agora de ler minha Bíblia. Vou deixar aqui minha Bíblia de lado. Posso passar dias, horas, dias, semanas, não vou ler. Agora vamos fazer assim, vamos deixar só 10 minutos. 10 minutos. Eu vou fechar aqui a minha Bíblia, nem vou ler a Bíblia e nem vou orar, né? Deixa aqui. E você deixa aí seu cigarro de lado durante 10 minutos. Certo? Vamos ver quem consegue. Ó. Então, o cristão fechou sua Bíblia, deixou no cantinho, tá? E o rapaz colocou o cigarro em cima da mesa. Perto do cinzeiro. Não deu 2 minutos. O rapaz que fumava cigarro já começou a se coçar, mexer as mãos, olhar para um lado, olhar para o outro, e o cristão tranquilo, só prestando atenção nas atitudes dele. Depois de um tempo, ele começou a se desesperar e pegou o cigarro e fumou. Aí simplesmente o cristão olhou para ele e fez assim, ó, e agora? Quem é que é escravo de quem? Né? Então, às vezes a gente nem percebe, né, alguma situação e algumas pessoas realmente nós temos que ajudar, né, porque elas já estão presas no vício e elas nem sempre se percebem que são viciadas, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso.
Porque começa muito devagar e chega um tempo que a gente não consegue se livrar, achando que, não, você deveria experimentar, você é muito quadrado, a igreja aqui te proíbe, então você é dependente da igreja, você é preso, né, pela igreja, mas não é isso. Quando a Bíblia fala para a gente não fazer alguma coisa, é pensando no nosso bem, certo? Vamos continuar lendo Romanos, a partir agora do verso 7, né? Então, vamos lá, 7 ao 14. Romanos 6, 7 a 14. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois, quanto a ser morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós vos considerai mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Tá? Então, nós não somos escravos, nós não somos presos, tá? Porque a liberdade de Jesus nos libertou, né? Então, a palavra de Deus, a Bíblia nos libertou. Quem não está nesse meio acha que está livre, porque pode fazer o que quer, mas, ao mesmo tempo, não consegue se livrar daquilo que começou, tá? Então, eles ficam presos, sim, tá? Uma coisa já deve estar bem clara: o corpo não é seu. Ao crer que Jesus Cristo morreu por você, você foi morto com ele na cruz. E ao crer que Jesus ressuscitou dos mortos, você ressuscitou com ele, como uma nova pessoa, cujo corpo é morada do Espírito Santo e pertence ao Senhor. Você deve usar o corpo para glorificar a Deus. Tá? Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 6, certo? De 19 e 20. Vamos lá. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Novo Testamento. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes a parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus com o vosso corpo, tá? Vamos lá. Releia o parágrafo acima, concorda com tudo que está escrito? Note bem para concordar a análise se você afirmar com certeza. Então, vamos ver se vocês conseguem afirmar isso. Primeiro, creio que Jesus Cristo me salvou do meu pecado e da morte eterna, e agora ele é o Senhor da minha vida, não só o Salvador, tá? Então, se a gente diz que Jesus é Senhor, então a gente aceita, certo? Que ele não é domine, mas que ele guie nossos passos, tá bom? Segundo, creio que ao entregar-me a Jesus, meu velho eu foi morto com ele na cruz, tá? Então, que as minhas atitudes erradas, as coisas que eu fazia que desagradavam a Deus, precisa morrer, certo? Porque morreu com Jesus. Lembra que ele morreu pelos nossos pecados? Então, esses pecados precisam ser mortos, tá? Então, se está morto, não age mais, tá bom? Terceiro, creio que um novo eu ressuscitou com Cristo dentre os mortos, tá? Quarto, creio que pertenço ao Senhor e vou viver uma nova vida totalmente dedicada a glorificar a Deus. Se você tem certeza dessas quatro coisas, então parabéns, você está livre, né? Você é liberto. Vamos continuar com 1 Coríntios, capítulo 6, só que dessa vez o verso 12, tá? Vamos lá. 1 Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, a Bíblia diz que tudo nesse mundo é o quê?
são lícitos. Então, tá liberto aí para você fazer. Mas todas as nossas atitudes têm consequência, não tem? Então, o resto do verso diz: mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, a gente tem que ter cuidado que tudo nesse mundo, certo, está aberto para a gente fazer. Mas nem tudo convém a gente fazer, tá? Pensando no nosso bem, pensando na nossa saúde, ok? Drogas, por quê? Em primeiro lugar, precisamos entender bem a que tipo de drogas esta lição está se referindo. Aqui estamos tratando das substâncias que são nocivas ao corpo, isto é, que fazem mal à nossa saúde física, psíquica e ou espiritual, tá? A gente falou no início de alguns tipos de drogas, tá? Então, vamos ver em Provérbios 23, 30 a 35. Vamos ver que essa história de vício é antiga, tá? Provérbios, vamos lá, lá no Velho Testamento. Provérbios 23. Isso, Provérbios 23, 30 a 35. Para que se demoram em beber vinho? Para os que andam buscando bebida misturada. Não olhei para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Esse verso 33 mostra algumas características do que não só o álcool produz, né? Muitas drogas ingeridas, cheiradas, eles produzem isso, né? Os olhos verão coisas esquisitas, então alucinações, e o teu coração falará perversidade. Então, no caso, não é o coração que fala, tá? No caso, é a boca. Lembra que a Bíblia fala que a boca fala o que está cheio o coração, né? Então, ele começa a falar besteira. Então, o pessoal que bebe e tal, lembra a questão, né? Ah, eu não gosto de fulano quando ele bebe, porque ele fica falando muita besteira. Então, isso é bíblico, tá? Muito antigo. Verso 34. Serás como que se deita no meio do mar, e como que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me e não doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Então, no caso, você fica anestesiado para o mundo, você não tem reação, tá? Outras coisas que acontecem, eu fiz uma pesquisa, o que acontece com algumas substâncias quando entra no corpo. O que acontece com a gente, tá? Ó, cigarro, fumar e enfisema, tá? Ó, os alvéolos são o finalzinho, são as características, são características, tá? Estruturas que ficam no finalzinho dos pulmões. Cada pulmão em cada lado, a traqueia, o ar entra, é dividido pelos dois pulmões. Aí no final desses dois pulmões tem os alvéolos, tá? Uma estruturazinha que faz a filtragem do ar para poder entrar o ar nos pulmões e ser irrigado todo o corpo, oxigenando o sangue, tá bom? Que acontece com cigarro quando entra nessa região dos pulmões, ó. Vamos lá, ver se dá para ver direitinho. Senão eu mando para vocês. Pulmões saudáveis, os alvéolos. Aqui já não tá para ver, mas já começa algumas coisinhas de cigarro caindo nos alvéolos. E assim vai, ó, até ficar totalmente escuro os pulmões, tá bom? Efeitos do álcool no corpo. Perca de controle motor, blackout, ansiedade, depressão, batimentos irregulares, pressão alta, cardiomiopatia, ou seja, problemas cardíacos, tá? Baixa imunidade, bronquite, enfisema. Enfisemas são como se fosse manchas, né? Doenças no pulmão. Câncer na garganta, úlceras, cirrose, pancreatite, problemas no pâncreas. Desidratação, filtragem ineficiente do sangue. Então, se o sangue não estiver funcionando bem, todo o corpo padece, não é isso? Deficiência do cálcio, osteoporose e maior risco de quedas e quebras de osso, certo? Alterações na capacidade de pensar, problemas no coração, mau funcionamento do rins,
câncer, lesões no fígado, doenças contagiosas. Isso é a questão das drogas no organismo, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado. Nosso corpo não tem necessidade disso, tá? As drogas só servem mesmo para danificar o nosso corpo e desestruturar, certo? Ele não serve para nos deixar mais legal, não serve para nos deixar mais divertidos, tá? Não serve para nos deixar mais pensantes, nada disso. Ela só serve para agredir o corpo, tá bom? Muitos adolescentes, jovens e adultos decidem experimentar drogas. Todo mundo sabe que droga é uma droga. Então, por que alguém decide experimentá-la? Né? Então, fica aí o pensamento de vocês. Essa é uma das perguntas que a gente vai ter. Por que alguém decide isso? Hum? Outro cuidado que eu gostaria que vocês tivessem é que algumas pessoas escolhem experimentar drogas. Outras são levadas a fazer isso. E às vezes sem querer. Olha o tipo de drogas que estavam, ou estão, né, nas escolas. Nas escolas. Estão pegando muitas vezes até crianças, tá? Ó, deixa eu ver aqui, dá pra ver? Olha, tá vendo? Elas são coloridinhas, parecem confeitos, tá vendo? Aí são colocadas em embalagenzinhas e oferecidas como confeito, tá bom? Tem outra aqui, ó. Bala de maconha para criança. Ó, parece um ursinho, ó. Que coisa linda, né? Mas aí tem a questão da maconha. Na faculdade, eu não sabia, mas eu tinha um conhecido, certo? Que ele vendia brownies e um deles, existia dois tipos de brownies que ele vendia. Um deles é o brownie normal e o outro era o long brownie, certo? Só que só quem sabia disso eram os mais próximos a ele, os que já eram viciados em maconha, né? Então, o que era o long brownie? No caso, era o brownie, só que com a massa do brownie era misturado com folhas de maconha, alucinógenos, né? Então, ele vendia esses dois tipos. Então, quem não conhecia, né, o long brownie e terminava comprando, querendo ou não, já estava ingerindo a maconha, né? Então, às vezes a gente compra alguma coisa, a gente ganha alguma coisa por pessoas próximas a gente, que a gente confia, mas que a gente tem que ter muito cuidado, porque tem muita gente que quer ver o seu mal, certo? Então, lembramos, droga é uma droga e qualquer dúvida, qualquer pergunta, né? Quiser falar com a gente, sabe que a gente pode entrar aqui no grupo, tá bom? Vamos orar para finalizar a nossa aula. Orem. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por mais essa aula, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a dizer não às coisas que prejudicam o nosso corpo, prejudicam a nossa alma, prejudicam o nosso espírito. Nos ajuda, Senhor, a termos discernimento e nos protege, Senhor, de todo mal. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Beijo. Lavem as mãos.